Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 15 do Colégio Naval de 1998. Uma roda gigante tem uma engrenagem que é composta de duas catracas, que funcionam em sentidos contrários. Em 1 minuto, a menor dá 3 voltas completas, enquanto a maior dá 1 volta. Após 18 minutos de funcionamento da menor, o número de voltas da maior é qual dessas alternativas? Bom, perceba o seguinte, ó, que em 1 minuto, a menor dá 3 voltas completas e a maior dá 1 volta. Qual que é a pergunta? Após 18 minutos de funcionamento da menor, qual é o número de voltas da maior? Bom, esse tempo de 18 minutos de funcionamento da menor é o mesmo tempo de funcionamento da maior, né? O tempo para as duas rodas é o mesmo. Então, se a roda maior ela dá 1 volta em 1 minuto, em 18 minutos, essa roda maior vai dar 18 voltas e a nossa resposta vai ser a letra D. A gente não precisa fazer nenhuma conta para resolvermos essa questão. Então, diante disso, né, diante da simplicidade dessa questão, eu criei aqui um probleminha para a gente tentar resolver, né? Um pouco talvez mais interessante do que esse que nós vimos anteriormente. O que nos diz essa questão? Um objeto azul e um objeto vermelho, eles partem do ponto de tangência de duas circunferências e no tempo zero, conforme a figura abaixo. Se suas velocidades são de 7 cm por segundo e de 3 cm por segundo e os raios das circunferências medem 5 cm e 2 cm respectivamente, depois de quanto tempo voltam a se encontrar no ponto de tangência? Então, esses dois pontos azul e vermelho, eles partem aqui, ó, deste ponto de tangência. O objeto azul está numa circunferência de raio de 5 centímetros, o objeto vermelho está numa circunferência de raio de 2 centímetros. E as velocidades deles são de 7 centímetros por segundo e de 3 centímetros por segundo, respectivamente. Então, o que nós vamos fazer? A gente vai, primeiro, descobrir quais são os tempos necessários para que o objeto azul ele volte, né, para esse ponto aqui de tangência e quais são os tempos necessários para que o objeto vermelho ele volte para esse ponto aqui de tangência. Então, vamos primeiro analisar o objeto azul. A gente sabe que a velocidade é distância dividido pelo tempo. Então, nós temos aqui um objeto azul que está numa velocidade de 7 centímetros por segundo. Então, vamos colocar aqui o número 7. E ele vai dar 1 volta completa, né, para chegar novamente aqui nesse ponto de tangência. E quando ele dá essa volta completa, ele anda um certo percurso, e esse percurso é exatamente o comprimento da circunferência, ou seja, 2π vezes r. Então, 7 vai ser igual à distância, né, o comprimento da circunferência, 2π vezes r. O r aqui vale 5, então 5 vezes 2 dá 10, então 10π. Então, para ele dar uma volta completa na circunferência, ele precisa andar 10π centímetros e a gente quer saber o tempo necessário, né, para ele dar esta volta. Então, vamos colocar aqui, ó, T1, o tempo necessário para ele voltar para esse ponto de tangência após uma volta. Então, o T1 é igual a 10π dividido por 7. Então, após ele dar uma volta, ele chega aqui novamente nesse ponto de tangência, nesse tempo T1 de 10π sobre 7 segundos. Quem seria o T2? O T2 seria o tempo necessário para ele dar 2 voltas e chegar no mesmo ponto de tangência, ou seja, é o dobro desse tempo aqui. É 2 vezes 10π sobre 7. E se a gente chamar TK, TK é o tempo necessário para ele dar K voltas, né? E voltar aqui nesse ponto de tangência. Quem que seria esse TK? Seria K vezes o 10π sobre 7. 10π dividido por 7. Então, ele precisa dar K voltas, né, para voltar a este ponto aqui de tangência após esse tempo aqui, ó, K vezes 10π sobre 7 segundos. Agora vamos fazer o mesmo para o objeto vermelho, né? Então, a gente sabe que velocidade é distância sobre o tempo. Distância dividido pelo tempo, aqui eu vou chamar T1 para o objeto vermelho, certo? Então, nós temos que a velocidade do objeto vermelho é de 3, a distância que ele precisa fazer para
andar uma volta completa na circunferência é 2πr. 2π vezes r. Só que o raio da circunferência é 2, então 2 vezes 2 dá 4. Então, para ele dar uma volta completa na circunferência, ele precisa andar 4π centímetros para voltar aqui nesse ponto de tangência. E a gente quer saber o tempo que ele faz isso, né? Que a gente está chamando de T1. Então, a gente sabe que o T1 aqui, ó, que é diferente desse T1, né? Claramente, é o T1 do objeto azul e o T1 do objeto vermelho. Isso daqui é igual a 4π dividido por 3. Quem que seria o T2 do objeto vermelho? O T2 do objeto vermelho é 2 vezes 4π dividido por 3. Para dar uma volta, ele precisa desse tempo aqui, né? Para dar 2 voltas, ele precisa do dobro do tempo. Então, para dar L voltas, agora a gente vai escrever TL, né? Para ele dar L voltas, ele vai gastar quanto tempo? Ó? Então, vamos colocar aqui TL, onde L é o número de voltas que ele dá para chegar novamente nesse ponto de tangência, vai ser igual a L vezes 4π dividido por 3. E o que nós vamos fazer agora? A gente vai igualar esse valor aqui com esse. Ó. Vamos igualar o K vezes 10π sobre 7. Vamos igualar com o L vezes 4π sobre 3. Porque após L voltas, né, o objeto vermelho ele chega nesse ponto aqui, nesse tempo. Após K voltas, o objeto azul, né, ele dá K voltas e chega no ponto de tangência nesse tempo aqui, K vezes 10π sobre 7. E esses tempos eles precisam ser iguais, só que o número de voltas é diferente, né? O tempo para os dois objetos anda igual. Só que o número de voltas K que o objeto azul dá vai ser diferente do número de voltas que o objeto vermelho dá, né? Porque eles estão em raios diferentes, né? De circunferências e também estão em velocidades distintas. Então a gente vai igualar esses dois tempos e vamos tentar descobrir os inteiros K e L que vão satisfazer essa igualdade aqui. Ó. Quais são os números inteiros K e L que satisfazem esta igualdade? A gente pode cancelar o π com o π. Daí a gente obtém o Q para o K. O K, se a gente passar o 7 para cá multiplicando o 4, ó, vai dar 28. Vai dar 28L. E se a gente passar o 10 multiplicando o 3, vai dar 30. Então o K é igual a 28L dividido por 30. A gente pode simplificar o 28 com o 30. 28 dividido por 2 dá 14. 30 dividido por 2 dá 15. Então o K é 14 sobre 15 vezes L. E como a gente não pode mais simplificar aqui o 14 com o 15, e como o K ele é um número natural, então isso aqui tem que ser um número natural. Ó. Isso aqui ó, pertence ao conjunto dos números naturais, porque o K é um número de voltas, né? Então, como isso aqui pertence ao conjunto dos naturais, e a gente já não pode mais cancelar o 14 com o 15, né? A gente não tem mais fatores primos daqui com fatores primos daqui, obrigatoriamente o L ele tem que ser múltiplo de 15, né? O L ele tem que ser múltiplo de 15 para cancelar com esse 15 aqui, ó, para sobrar um número natural aqui, senão não vai dar um número natural. Então daqui a gente conclui ó, que o L ele tem que ser o quê? Ele tem que ser o múltiplo de 15, ele tem que ser 15, 30, 45, né, 60 e assim por diante. O que isso significa? Que após 15 voltas, né, o objeto vermelho ele volta para esse ponto de tangência e quando o L é igual a 15, o K é igual a 14. Ou seja, o objeto azul ele dá 14 voltas e chega no mesmo ponto de tangência no mesmo tempo, né, do objeto vermelho. Então, o K tem que ser igual a 14 e o L tem que ser igual a 15. Então, o que nós vamos fazer? A gente já descobriu o tempo, né? A gente sabe que o TL é igual a L sobre 4π sobre 3. A gente quer saber o TL, só que para L igual a 15, né? Então, o TL para L igual a 15 vai ser, olhando para cá, ó, vai ser igual a 15 vezes 4π dividido por 3. Ou seja, o TL, 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 4 dá 20. Então, aqui ó, dá 20π. 20 vezes π segundos. Nós calcularmos o TK, só que para K igual a 14, porque o objeto azul dá 14 voltas, volta para esse ponto de tangência, onde ele vai se encontrar novamente com o objeto vermelho. O objeto vermelho ele deu 15 voltas, né?
e chegou no mesmo ponto de tangência. Então, para cá igual a 14, olhando para cá, ó, olhando para essa expressão, então nós temos 14 vezes 10π sobre 7. 14 dividido por 7 dá 2, 2 vezes 10 dá 20, 20π. Então, esses dois objetos eles precisam de um tempo de 20π segundos, ou seja, aproximadamente um pouco mais de 60 segundos, né, para voltarem novamente a esse ponto de tangência aqui. Então, essa vai ser a nossa resposta. 20π segundos. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.